vou voltar a palavra, então, para a Silmara, né, Silmara? Agora é a sua vez, né? Bom, deixa eu só contextualizar um pouquinho como, né, que está essa apresentação. O que foi a minha intenção. Tem uma primeira apresentação, que é uma apresentação geral, né, que eu chamo série geral, que, no meu entendimento, é a contextualização. Porque quando fala assim, uma capacitação no sistema EMEC, não tem como ser uma capacitação só no sistema, porque são, né, é bem imbrincado tanto com as questões regulatórias, de avaliação, de cadastro. Então, pelas experiências anteriores, eu acho que a contextualização faz com que a gente tenha um entendimento melhor, né, de como as coisas acontecem no sistema. Então, apesar de ter alguns slides aí que vão chegar né, no nível ali de detalhamento grande, eu fiz isso de propósito porque esse material ele vai ficar, né, disponível e aí serve como um material de referência, mas eu não vou entrar em detalhes. Vocês vão ver que quando eu falar aqui nas séries, eu vou falar um pouquinho lá de renovação de reconhecimento, de fluxo de processo, de supervisão, de forma pincelada, para contextualizar, mas eu não vou entrar em detalhe em relação a nada disso, porque não é a minha área de atuação. Né? Eventualmente, uma dúvida que vocês tenham no momento da gente tirar dúvidas, o que eu souber, eu vou estar respondendo, mas não se empolguem muito, porque né, o slide vai estar falando de das séries como um todo, mas eu não vou ter condição de dar esse suporte em todas essas ações. Então, ixi, voltou? Rapidamente, né, assim, as séries foi uma junção de 3 secretarias, né, que existiam. Uma delas foi extinta, e a CEED, de Educação Superior, foi completamente incorporada nas séries. A CETEC, a parte relativa aos cursos tecnológicos, veio para as séries, e da CESU, a parte relativa aos bacharelados e licenciaturas. Então, a parte de regulação, né, dessas outras secretarias. Então, a secretaria é relativamente nova, né, e que incorporou, inclusive, o sistema é um pouquinho um retrato dessas junções. Ops. Tem o decreto 7.690, que indica aí, né, quais são as competências das séries, e aí vocês vão ver que tem a competência em relação ao cadastro, ao sistema eletrônico, à supervisão, e ali no finalzinho, né, ao SEBAS, que é um pouquinho, sai um pouco, porque não cuida só da questão da educação superior, é a certificação de beneficência da educação como um todo, então destoa um pouco, mas não deixa de ser regulação. Então, assim, eu não vou me atentar, né, mas esse material vai ficar disponível. Aqui a estrutura, né, aqui é só para vocês, para posicionar um pouquinho, porque as séries, as coordenações são, né, siglas em geral, são várias letrinhas, e nem sempre o nome da coordenação diz exatamente do que ela trata. Então, aí a séries é composta, né, por 3 diretorias. Tem o núcleo de apoio ao PI, né, o NAP, que está diretamente ligado ao gabinete da secretaria, que foi uma área criada recentemente para melhorar a interlocução, né, junto aos PIs. Essa é uma demanda antiga. A gente teve aí uma série de questões aí para serem corrigidas para que a gente conseguisse engrenar. Eu acho que agora a gente entrou no bom momento, né? A gente teve dificuldade, melhorou, teve uma nova dificuldade com a troca de empresa prestadora do serviço de call center, e agora, no meu entendimento, pelo menos da forma, a minha atuação é grande com essa área, eu vejo que vem melhorado.
As diretorias, tem a diretoria de política regulatória, onde a minha área está incluída. Dentro dessa diretoria tem a área de legislação e normas. A coordenação do cadastro, né? Então, assim, a minha coordenação é um exemplo de que o nome não dá exatamente o que ela é, porque a minha coordenação chama Coordenação Geral de Diretrizes para Ações de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Né? Então, ninguém vai saber o que eu faço com esse nome, mas para de forma muito, né, geral, é a coordenação do cadastro EMEC. E aí envolve sistemas, envolve algumas coisas mais, mas o grosso é a questão do cadastro. Desculpa. Tem a coordenação geral do SEBAS, que é a que cuida da certificação de beneficência. E aí a gente tem a diretoria de regulação, né, que é a diretoria, eu acho que a atuação das instituições ela ocorre mais diretamente, porque é que cuida dos processos regulatórios. E aí a gente tem uma coordenação CGCIS, que é quem cuida das autorizações, dos credenciamentos e dos recredenciamentos. Tem a SEGARCES. Por que não dá para ser, não dá para ver, né? Se a SEGARCES, na sigla da SEGARCES, você não vai ver que é reconhecimento e renovação de reconhecimento. Então, a gente deu uma ênfase ali mais no que a coordenação trata do que na denominação mesmo propriamente dita. Então, a gente tem a coordenação que cuida dos reconhecimentos e das renovações de reconhecimento de curso, a coordenação geral que cuida dos aditamentos, de uma forma geral, a coordenação geral do EAD, então, reconhecimento, renovação de reconhecimento, autorização de EAD, a coordenação específica de EAD é quem cuida. Então, quando eu falei ali em cima, né, das autorizações, eu estou falando dos presenciais. E uma coordenação geral mais recente de chamamentos públicos, que é quem cuida, por exemplo, da questão dos mais médicos, né, da nova sistemática de editais para os cursos de medicina. E tem a diretoria de supervisão, a DSUP, que é composta por 3 coordenações gerais, a de supervisão ordinária, a supervisão especial. Lá para frente a gente fala um pouquinho a diferença dessas duas, e uma coordenação geral de monitoramento de áreas estratégicas. Aqui a base legal, né? Então vem desde a regulação da educação superior, ela vem desde a Constituição Federal, passando ali pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, com a Lei dos Sinais, o Decreto 5773, né? Que que normatiza essa parte regulatória mais fortemente. A Portaria Normativa 40, publicada em 2007 e republicada em 2010. E algumas outras portarias, instruções normativas e despachos que foram editados, né, pelo MEC, pelas séries, ao longo do tempo. Aqui, a Portaria 40, né, ela está sendo revista em termos para ser gerado um novo marco regulatório. Ela é uma portaria que mistura muito a questão de questões mais operacionais com questões mais normativas mesmo. Então, a ideia é separar um pouco. Talvez transformar em uma portaria com um esqueleto ali do que é a política e outras normas associadas para ter detalhes de, né, por exemplo, a questão do sistema. E aqui, como as meninas bem me apresentaram, né, assim, é um mundo de legislação, né, de coisas que o PI tem que conhecer. Então, esses próximos slides são, aqui não é de forma exaustiva a legislação, toda a legislação da educação superior, né? Existe uma página das séries, onde tem lá por ano todas as notas técnicas, todas as instruções, todas as portarias, só que por ano. Aqui é uma tentativa de fazer um agrupamento por tema e pincelando ali o que seria mais relevante. Não quer dizer que todos aqueles 300 e algumas páginas aí que o Solon comentou
não tenham que ser vistas, né, às vezes, para uma situação mais particular, ser bem conhecida. Mas, no dia a dia, a ideia é que esses normativos, eles estão atuais ali no dia a dia da ação do PI. Então, é uma forma de facilitar. Facilita para vocês, facilita, inclusive, para a gente lá dentro também, de mais rapidamente ter uma referência em relação a um determinado assunto. Então, se a gente agrupar por calendário regulatório, como a norma falou, foi, né, antes o PI podia abrir os processos a qualquer tempo, né, durante o ano, e a partir de, no final de 2012, né, entendeu-se ser necessário a instituição de um calendário regulatório, até para que criasse uma possibilidade de estimar o atendimento das séries em relação a esses processos. Então, foi instituído o calendário regulatório e, anualmente, é publicada uma portaria indicando para aquele ano como vai ser, quais são as janelas para que sejam solicitados os processos, né, os atos regulatórios. E aí, o primeiro ano do calendário foi o ano de 2013, com a portaria número 1, em 2014 a portaria número 1, e aí, em 2015, a portaria saiu no final de 2014, né? A gente teve aí transições, então, para a gente assegurar que o ano ia começar tudo bacaninha, saiu a portaria do calendário de 2015, e aí um pontinho de atenção em relação a isso é que antes, como que vocês abriam um processo regulatório? Primeiro, vocês abriam a qualquer tempo e no dia que vocês abriam, vocês tinham 60 dias para fazer o preenchimento e iniciar o protocolo. Aí abriu o calendário, vocês tinham uma janela para abrir, mas a depender do dia, independente do dia que vocês abriam, vocês tinham 60 dias. Então, se o meu calendário era até 30 de abril, se no dia 30 de abril eu abrisse, eu tinha 60 dias para fazer o preenchimento. Ou seja, esse calendário ficou meio desorganizado, porque para a gente das séries, a expectativa, em vez de eu saber, não, no dia aqui mais ou menos em meados de maio, eu vou saber quantos processos eu tenho. Não. Lá em junho, em julho, tinha processo entrando referente àquele calendário. Então, não estava batendo. Né? A ideia que o que se queria alcançar não estava sendo alcançado. Então, só que isso estava na portaria 40. Então, foi feita uma alteração dizendo, olha, o prazo que você tem para abrir, preencher e pagar a taxa é a janela do calendário. Então, se o meu calendário de reconhecimento diz que o meu prazo é até 15 de abril, se eu deixar para o último dia, significa que eu vou ter que preencher o meu formulário, enviar e pagar a taxa, tudo no dia 15. Então, assim, não vamos deixar para o último dia. A gente ainda conta com, olha, a Murphy vai atuar e o sistema vai dar um probleminha básico assim, no último dia. Então, assim, o ideal é que, né, as instituições se antecipem, tentem fazer se planejem para tentar abrir os seus processos no início da janela do calendário, para que tenha tempo para qualquer eventualidade. Em relação às autorizações, né, eu não vou ler, tá? O calendário eu acho relevante, mas eu não vou ler os outros atos, mas vocês vão ver que aí tem o que a área, na verdade, eu validei essa questão com cada setor responsável pelos processos, do que eles achavam que é relevante tá aí destacado. Então, de reconhecimento, né, em relação ao reconhecimento e renovação de reconhecimento, nos últimos anos têm sido publicadas várias notas técnicas, né, tentando indicar, ou melhor, formalizar o padrão decisório que as séries vêm adotando, e para renovação de reconhecimento da mesma forma. E aqui eu vou só fazer uma observação, porque vocês vão verificar que, assim, tem várias portarias que são referentes ao padrão decisório dos processos de renovação de reconhecimento referente a um ciclo. Né? Então, a cada ciclo, a gente vai ver um pouquinho para frente com mais detalhe, mas as séries podem definir padrões
levemente diferentes em relação a como esses processos de renovação de reconhecimento vão acontecer, né? Desde o final de 2012, todos os processos de renovação de reconhecimento eles são abertos de ofício pelas séries, mas tem várias condicionantes aí, né, para indicar que tipo de abertura vai acontecer. Então, existe sempre uma nota técnica que indica, né, que orienta, que demonstra como que esse procedimento vai se dar. Em relação aos aditamentos, tem aí uma série de normativos. E em relação ao cadastro de pós-lato sensu, né, teve uma última IN, que foi a IN 1 de 2015, que indicou como deveria, né, como seria o comportamento a partir do fechamento do cadastro do sistema para o cadastro do passivo de cursos, né, dos cursos que finalizaram até 2014, ou que iniciaram até 2014. Tem alguns normativos específicos para o curso de medicina, em virtude da nova sistemática, e de política de transferência assistida. Aqui, algumas notas técnicas relevantes, que em geral são construídas pela Coordenação Geral de Legislação e Normas, que não é diretamente relacionada à ação da instituição em relação ao MEC. Vocês vão ver que os temas aí são mais comumente da sociedade em dúvida em relação a, né, algumas questões de curso. Então, assim, apesar de não ser uma demanda da instituição para o MEC, muitas vezes a instituição é demandada em relação a esses assuntos. Então, acho que é bacana ter o conhecimento, as áreas de atendimento, né, aos estudantes, aos alunos da sociedade, das instituições, terem conhecimento desses normativos. E aí, voltando um pouquinho para o fluxo, né, da regulação superior, tentei representar aí quais são os atores, né, envolvidos nessa regulação. Então, a gente tem aí o ministro, porque, né, alguns processos, alguns atos regulatórios são necessários à homologação do ministro diretamente para que tenham validade. A Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior, que é quem aprova os instrumentos, né, quem passa os instrumentos de avaliação. O Conselho Nacional de Educação, que é a instância que decide alguns tipos de processos, como credenciamento e recredenciamento. As séries, né, toda a parte regulatória passa pelas séries. O INEP, em duas situações, pela avaliação, né, então toda a fase de avaliação ela é realizada não só de avaliação, mas também do cálculo dos indicadores, ela é realizada pelo INEP, na diretoria, né, na DAS, e a CTAA, que são as questões referentes a impugnações do relatório, né, é o órgão que vai realizar a análise das impugnações. Além disso, a gente tem ali na lateral os Conselhos Federais de Regulação Profissional, que são órgãos opinativos, né, na verdade, eles não atuam como decisores, e que aí a gente tem exemplos de CNS e OAB, que são órgãos que constam, né, no normativo, e os demais conselhos que fazem adesão, que junto às séries, para se pronunciar junto aos processos de autorização de curso. Autorização e reconhecimento. Aqui, a gente vai passar rapidamente, vocês vão ver, são um fluxo bem simplificado, mas só para ver, né, onde esses atores que a gente indicou passam. Essa apresentação vai ficar, tá? Eu já vou deixar aqui para que seja publicada no site da BMS, e ela vai ser publicada também na abinha de manuais do EMEC, né, as duas apresentações. Aqui eu já deixo hoje e espero que essa semana a gente consiga publicar lá nos manuais. Então, assim, a instituição faz, né, instrui o processo, o despacho saneador ocorre na secretaria, na área responsável,
pode ou não ter a... Não, nesse caso não tem. Dispensa, vai para a visita do INEP. Pós-visita, existe a possibilidade de manifestação tanto das séries quanto da instituição em relação a esse relatório. Se tiver sido impugnado, isso vai ao CTAA. A CTA pode acatar, né, a impugnação, reformar o relatório ou não entender do recurso e pode solicitar uma nova avaliação. Passando dessa fase, tendo ou não o CTAA, esse processo vai para parecer final, para decisão da secretaria, que vai se posicionar. Essa decisão vai ao CNE, o CNE se posiciona, vai ao gabinete e sai a portaria de deferimento ou indeferimento. Nesse caso, o CNE essa área aí, né? É a Comissão de Educação Superior e, havendo necessidade de recurso, ele sobe ao pleno. Nos fluxos de autorização, os fluxos são bem similar. A diferença aí que vocês vão ver é que tem a figura do conselho profissional, né, e aí tem uma observação que é o seguinte: o momento da manifestação do conselho foi alterado recentemente, né, em mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, para ser posterior à fase de avaliação, entendendo que havia mais subsídio para uma manifestação. Isso causou um problema, ou um pseudo-problema. Por quê? Porque quando a manifestação do conselho ela é insatisfatória, o que acontecia antes, quando a fase de conselho era anterior à avaliação? Na fase de impugnação do relatório, a IES podia se manifestar também em relação ao relatório, à manifestação do conselho. Agora, como a fase do conselho ficou posterior, o sistema até abre, mas ele abre e fecha no mesmo dia, porque a fase já fechou, a fase de impugnação. De qualquer forma, e aí o que foi feito? Esse item específico está em discussão de como vai ser tratado, né, normatizado nas séries, mas a portaria que saiu regulamentando o passivo dos processos de administração de direito já deu, né, um direcionamento para esses casos, e é o que vem sendo utilizado para todos os casos de reconhecimento e demais casos que não são de direito. O que acontece? Na verdade, a manifestação em relação ao parecer do Conselho, ele não é mérito da CTAA. Então, a argumentação em parecer final, havendo um parecer desfavorável do Conselho Profissional, se todos os outros itens regulatórios forem, se o processo não for indeferido por uma outra razão, é aberto diligência para que a instituição possa se manifestar em relação à manifestação desfavorável do Conselho. Tá? Então, esse é o padrão que está sendo utilizado para que não haja prejuízo para as instituições, né, e que elas possam se manifestar e as séries analisar esse argumento. Tá? Então, assim, de qualquer forma, é uma questão que está sendo verificada para que o sistema seja ajustado na regra e respaldado, né, da forma que as séries decidir que tenha que ser. A outra questão é que, nesse caso, aí, o CNE entra em caso de indeferimento e recurso da IES. Então, se o processo foi indeferido, a portaria é publicada, é aberta uma fase de recurso. Se a instituição recorrer, esse recurso vai ser analisado junto ao CNE. E nesse caso, né, tem algumas situações em que há dispensa de visita. Né, naqueles normativos que a gente passou de autorização, tem, acho que IN4, fala especificamente de algumas situações de dispensa no caso de autorizações, e existem algumas situações de dispensa no caso, né, da renovação de reconhecimento.
Aqui é o fluxo para o protocolo de compromisso. Então, nos processos de recredenciamento e de renovação de reconhecimento, em algumas situações, o processo ele entra numa situação de protocolo de compromisso. Né? Tanto a gente vai falar mais na frente em relação aos cursos, aos processos, por exemplo, de renovação de reconhecimento de ofício, alguns deles já são protocolados em protocolo de compromisso, né? Devido ao indicador insatisfatório. Algumas vezes, esse protocolo ele vai ser aberto ali naquela fase de parecer final, no caso da renovação de reconhecimento ou de recredenciamento. Então, é como se eu reiniciasse um novo fluxo. Que é o quê? Abre uma proposta, a IES tem que se manifestar em relação, né, indicar as ações que vai realizar e concordar, indicar um prazo que pode ser até 365 dias. No momento, mesmo que seja anterior a esse prazo indicado, que ela achar que já cumpriu, vai incluir o termo de cumprimento, indicando, olha, eu já cumpri, pode mandar visita. Esse processo vai para a visita e aí eu sigo um ciclo parecido com o que a gente já viu. Manifestação, CTAA, o parecer. A diferença aqui é que, no caso do indeferimento, esse processo vai direto para a abertura de processo administrativo na supervisão. Tá? O indeferimento a partir de um protocolo de compromisso. E aí, saindo um pouquinho ali, então assim, ali eu não tenho de forma exaustiva os fluxos, né? Ali é uma ideia e assim está bem simplificado. Vocês aí que os que forem PIs já mais antigos veem que tem processo que tem 500 fases, né? Vai e volta, vai e volta. Então assim, mas de forma geral, né? Para um entendimento, aquilo ali seria um fluxo lógico dos processos. O ciclo regulatório de cursos. Então, aqui tem várias situações indicando, né, o reconhecimento do curso é condição necessária para a validade nacional dos diplomas. Então, mesmo as instituições que têm autonomia e conseguem, né, podem criar seus cursos sem a autorização, a necessidade de autorização do MEC, eles precisam, dentro das regras da legislação, que aí é o segundo, né, no período entre a metade do prazo previsto para integralização da carga horária e 75% desse prazo, entrar com o processo de reconhecimento daquele curso. Sem isso, o diploma dos alunos não é válido. Tendo os alunos terminando os cursos e o processo não tendo terminado, né, a gente tem ainda algumas situações nesse sentido, esse curso é considerado regular até para a expedição de diploma, até que o processo seja decidido. E a instituição deve protocolar a renovação de reconhecimento ao final de cada ciclo. E agora a gente sabe, essa abertura é de ofício, algumas vezes o protocolo é de ofício, algumas vezes a própria instituição tem que fazer esse protocolo. Então, o ciclo, né, como é que inicia? Eu tenho a aplicação do ENAD no ano, eu tenho a divulgação do CPC utilizando esse ENAD como subsídio. A partir desse CPC, eu tenho as providências para renovação, que são aqueles padrões decisórios que saem nas notas técnicas que são expedidas pela série. E aí a diferença entre ciclo avaliativo, né, que é o ciclo relativo ao ENAD, e o ciclo regulatório. O ciclo avaliativo, o curso não precisa estar reconhecido para que eu tenha um ciclo avaliativo, né? Eu vou ter ENAD, eu vou ter nota de ENAD, eu vou ter informação. Agora, o ciclo regulatório ele acontece a partir do reconhecimento. Então, o CPC, então eu tenho ENAD mesmo que eu não seja reconhecido. Agora, eu tenho o CPC a partir do meu reconhecimento. E a partir do meu reconhecimento, aí, de ciclo em ciclo, eu tenho que fazer a renovação do meu ato. Ops. Ok, aqui falando um pouquinho da supervisão.
O que é a supervisão? O acompanhamento constante da situação da oferta da educação superior nos cursos e IES do Sistema Federal. Então, a gente viu lá na frente 2 fluxos da supervisão, né? Um de supervisão... Mentira, não viu não, vai ver na frente. 2 fluxos, um de supervisão ordinária, um de supervisão especial. E a gente viu lá atrás que tinham 3 áreas, lembra? 3 coordenações da diretoria. Uma de supervisão ordinária, uma de supervisão especial e uma de monitoramento. Então, a supervisão ordinária, em geral, ela tem origem em denúncias, né? Então, em geral, é um fator externo, mas ainda podem ser abertas diretamente pelo MEC quando o próprio MEC identifica algum tipo de irregularidade. Geralmente são questões pontuais, eu vou tratar de uma IES, de um curso específico que eu recebi aquela, né, indício de irregularidade. A supervisão especial, ela, em geral, é decorrente dos resultados insatisfatórios dos indicadores de qualidade. Então, ela vai abarcar um conjunto de cursos ou um conjunto de instituições no mesmo momento. O monitoramento são algumas ações que são estratégicas, independente de irregularidades, acompanhamentos que a administração entende ser necessário para se antecipar a algumas situações de risco. Então, aqui, e aí eu também não vou passar, mas vai estar disponível para vocês, é mais ou menos como acontece esse ciclo da supervisão, né? Alguns de vocês já passaram por, olha, tem um TSD aqui aberto, é muito parecidinho ali com a questão do protocolo de compromisso, só que aqui tem uma gravidade maior. Mas, em termos de fluxo, de ação, é muito parecido. Inclusive, é motivo de confusão entre as instituições. Né? Então, assim, o TSD, os fluxos da supervisão, eles acontecem completamente fora do EMEC. Então, se tem algo para cumprir no EMEC, é protocolo de compromisso. É aquele fluxo anterior que a gente viu. O TSD, vocês vão ver que é bem parecidinho. O MEC propõe TSD, a IES aderiu, não aderiu, lembra lá no protocolo? A IES aceitou, não aceitou? Então, é bem parecido. Depois de passado também até 365 dias que a IES tem, ela vai dizer que cumpriu, vai ter uma visita. Então, é muito parecido. Só que isso aqui ocorre fora do sistema. A visita, agora, a gente está entrando e algumas instituições já estão tendo visitas em relação a processos da supervisão por meio do sistema EMEC. Mas o processo em si, ele ocorre completamente fora do sistema. Então, o que entra aqui nesse fluxo no sistema EMEC? Quando a supervisão diz, vou aplicar uma penalidade lá no final, olha, realmente foi configurada, né, uma irregularidade e vai ter que ser aplicada aqui uma penalidade. O efeito dessa penalidade, ele volta para o sistema, para o cadastro ou para o sistema, sobrestando processos, sinalizando de que tem alguma cautelar de suspensão de ingresso, por exemplo, e as ocorrências, que são os despachos da supervisão, que ficam, né, registrados no sistema. Então, assim, muito da supervisão, ele ocorre fora do EMEC, mas os efeitos, ele volta para o cadastro. A supervisão especial é bem parecida, a diferença é que ela é de ofício aí pelo MEC, mas em termos de fluxo ele é bem parecido. E aqui, só finalizando essa parte, então, para o instrumento, né, para tentar fazer a gestão de tudo isso que a gente falou, né, da regulação, da avaliação, da supervisão, é o sistema EMEC e o cadastro EMEC. Então, o sistema, né, alimenta o cadastro e se alimenta do cadastro. Então, quando vocês vão abrir processo de reconhecimento, aquele dado daquele curso eu vou trazer do cadastro. Quando eu vou abrir um processo de autorização, no final daquilo, se o meu processo for ok, vai alimentar o meu cadastro. Então, aí tem uma série de ações
né, que acontecem e que eu vou. Então, o cálculo lá dos indicadores pelo INEP, alimenta o meu cadastro. As ocorrências da supervisão, alimenta o meu cadastro. As decisões nos processos, as adequações. Então, assim, nem tudo é a partir dos fluxos do EMEC. Vocês, às vezes, né, tem várias situações, principalmente em instituição autônoma. Olha, eu aditei aqui as vagas no âmbito da minha autonomia e eu preciso que vocês façam esse reflexo aí. A gente não tem um fluxo no sistema para isso, então essa ação é via demanda e a gente faz essa atualização, adequação cadastral, né, a partir da minha coordenação. E aí, né, mais particularmente em relação ao cadastro, né, eu falei para vocês lá naquele iniciozinho, de que cada vez eu tenho mais programas e sistemas vinculados ao EMEC. Então, cada vez, aquilo que a portaria 40 já dizia lá no início, olha, a base oficial dos programas, né, de supervisão de educação superior, cada vez isso está mais forte. Quanto mais forte, maior o trabalho de vocês, porque o cadastro tem que estar muito mais redondinho. Porque qualquer dificuldade aqui vai gerar uma dificuldade, né? Uma falta de atualização do cadastro pode gerar um problema lá no FIES em relação ao aditamento de um contrato de um aluno, ou a impossibilidade, né, de um contrato de um aluno. Então, aí tem só alguns exemplos dos programas, sistemas que hoje se utilizam do EMEC. Bolsa Permanência, Sistec, SISU, ENAD, SEBAS, FIES, ProUni, Censo, PINGIFES. Vai aparecer aí um do Enem aí, que novidade. Cada hora, assim, às vezes eu fico sabendo porque deu um problema e a demanda chegou lá para mim. Ué, mas eu nem sabia que o EMEC era usado, né? Foi assim que aconteceu, por exemplo, com o SISUTEC, né? A gente teve alguns problemas aí. E assim, eu fiquei sabendo que o SISUTEC estava utilizando o EMEC porque a instituição estava tendo problema lá. Então, assim, é muito importante que tenha, né, vocês, os PIs, tenham uma equipe de suporte nas instituições que acompanhe isso. Então, os coordenadores de curso acompanhem seus cursos para ver se as informações estão ok, se está tudo atualizado, para que não dê problema, porque quando dá problema na véspera de qualquer, né, prazo desses sistemas, não dá problema para uma instituição. Então, a chance de que aquela situação não seja resolvida e a instituição ou os alunos sejam prejudicados, ela existe. Porque se todas acham, né, que isso tem diminuído. No início era muito pior. Quando chegava perto do censo, tinha lá trocentas mil demandas, porque a pessoa não conseguia preencher o censo direito. Quando chegava em período de adesão do ProUni, a mesma coisa. Então, isso vem, a gente está se integrando melhor também com esses programas, para evitar que o problema só aconteça quando o prazo já acabou. Mas cabe à instituição também zelar pelos seus, né, dados para se antecipar àquele prazo final. Como que é a integração em relação a esses programas? A integração ela varia de programa para programa. Então, tem programa que diariamente consome o dado do EMEC, tem programa que para atualizar em relação ao EMEC tem que fazer uma busca pontual, tem programa que é periódico. Então, isso varia da dinâmica do programa ou sistema. Bom, essa já foi. Vamos fazer um pequeno intervalo para a gente tomar um lanchezinho, né, e passar o sono. E na volta do intervalo, nós temos a fichinha aí para vocês fazerem as perguntas, né, das dúvidas. E vamos abrir no microfone também, tá? Se o problema for meio difícil de explicar escrevendo, então a gente vai abrir no microfone para você tentar tirar a sua dúvida. Só gostaria, por conta do avançar do tempo aqui, que nós façamos um pequeno intervalo de 10 minutinhos, só para lanchar mesmo, dar uma esticada nas pernas e a gente retornar para a gente não estender muito o horário.